Será que o problema está nos leads ou em como eles estão sendo atendidos? O que fazer quando o marketing aponta para o time de agendamento e o time de agendamento aponta para o time de marketing? Com quem está o problema? E quem será que sai mais prejudicado nessa história? Se você quer saber sobre como responder essas perguntas, vem comigo depois da vinheta. Olá, eu sou o Rafa Caetano, Rafa com PH, Caetano com I, e nesse vídeo vamos falar sobre time de marketing versus time de agendamento. A briga que quem sai perdendo é a clínica. Mas antes, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que a sua clínica não sofra com esse conflito e com outros conflitos que impedem o seu faturamento de crescer. Então vamos resolver esse imbróglio entre time de marketing e time de agendamento. Primeiro dos fatores indiscutíveis que precisa ser definido para que esse conflito diminua. Alinhar o que é um bom lead. O que é um lead qualificado, um lead desqualificado. Primeiro critério importante. Para você qualificar um lead, você precisa entender quais são as condições mínimas para que aquele lead possa agendar com a clínica. E você precisa entender que, além da qualificação, existe uma questão de temperatura do lead. Lead qualificado não quer dizer que está pronto para agendar, mas um lead qualificado e quente, ele está prontíssimo para agendar. E aqui é onde normalmente tem o maior dos conflitos, a temperatura do lead. Porque pensa comigo, eu preciso agendar uma consulta com o meu endócrino. Essa consulta ela não tem urgência, então não é com o ortopedista que eu quebrei um dedo, não é com o dentista que eu quebrei um dente, é uma consulta que eu posso agendar depois. Então eu não tenho uma urgência em agendamento. Eu faço um primeiro processo e vou procurar um endócrino para resolver a minha necessidade. Ao pesquisar, eu entro em alguns sites, algumas clínicas, alguns instas e mando mensagem. E entenda que o lead faz isso. Ele não entra somente na sua clínica, ele vai fazer em várias, ao qual ele entende que faz algum sentido. E aí ele mandou. A temperatura desse lead é um lead mais frio, mais morno, ele não está no desespero de agendar. E aqui é onde tem o problema, porque muitos dos times de agendamento são tiradores de pedido, porque ele entende que ele tem que escutar a ligação, agendar no dia e horário que aquele paciente deseja e que a clínica quer. Só que se eu não sei mapear as necessidades, o momento de compra para entender a temperatura e conduzir esse lead para que ele entenda que eu, como clínica, sou a melhor opção para ele, o meu trabalho é muito simples, é simplesmente tirar o pedido. E aqui está o pulo do gato. Quando você, gestor, você, dono de clínica, consegue entender isso e consegue implantar na cabeça do seu time, e não é implantar o chip, mas a cultura, o conceito de que eles precisam entender a necessidade, conversar com esse lead, conduzindo ele para resolver o problema dele e mostrando que a sua clínica tem valor adequado e não preço, os valores adequados, ele vai agendar contigo. Mas, na maioria das vezes, se preocupa somente em cobrar o resultado, o agendamento. Ah, minha agenda está vazia. E aí briga com o outro, os dois brigam entre si. Então precisa colocar os dois na mesa para entender sobre qual é a qualificação necessária. E quando eu coloco a qualificação, entenda quais são as necessidades mínimas para agendar contigo. Vamos lá, é um lead da sua cidade ou um lead que está indo para a sua cidade? Porque se ele for de outro estado e a sua clínica não vai fazer milagre, não vai pagar o avião para tirar o cara de lá e vir para cá. Raras vezes você consegue trazer leads de outro estado. Mas se ele ligou, ele não é do seu estado, você tem um ponto. Segundo, ele tem a necessidade para aquilo que você resolve.
Se ele não tem necessidade, também vai ser um pouco mais difícil. Ah, Rafa, então agora vamos colocar aqui que ele tem que ter dinheiro, que ele tem que ter o plano de saúde. Opa, aqui é onde está também um dos maiores embrólios. Porque não necessariamente a qualificação do lead passa por ele ter ou não ter o plano de saúde da sua clínica. Aqui a sua clínica atende. Ele ter ou não ter o dinheiro disponível para poder pagar a sua consulta. A gente fala assim, mas é obrigação ele ter o dinheiro, senão não faz sentido. Pois bem, muitas das vezes esse lead tem o dinheiro, mas ele não vê que vale a pena investir esse dinheiro na sua consulta. Então, esse é um processo comercial e é um processo que marketing pode agregar, mas se ele chega, também tem que entender que esse lead vai comparar você com outras opções. E pode ser que uma outra opção gere mais valor. E dessa forma, com mais valor, ele vai preferir agendar com seu concorrente e não contigo. Então, pegou essa ideia? Você precisa os critérios mínimos. Definimos critérios mínimos. Agora a gente passa esse lead para o time de agendamento. O que tem que olhar pelo time de agendamento para garantir que essa conversa aconteça muito bem? O time de agendamento, ele tem que, primeiro, mapeou a necessidade, mapeou que esse lead está qualificado? Ok. Agora mapeia a temperatura desse lead. Pergunta simples. Olha, me fala um pouquinho. Você está chegando aqui até a nossa clínica, o que você está procurando? Ah, eu quero agendar uma consulta. Beleza, para resolver o quê? Qual o seu desejo? Qual a sua dúvida? Qual a sua dor? Eu tenho que fazer perguntas exploratórias. E a gente tem um vídeo sobre isso que é SPIN. Depois dá uma olhada lá, que é como fazer perguntas de situação, exploratórias para você entender melhor sobre esse lead. Vamos lá para o time de agendamento. Chegou esse lead, o que o time de agendamento tem que olhar? Ele tem que primeiro mapear a necessidade desse lead, ele tem que qualificar esse lead, tem que entender se nós podemos resolver a dúvida desse lead. E qual a necessidade de fazer essa pergunta? Pois se eu não agendar com esse lead agora, não quer dizer que eu não perdi. Aqui tem um dos maiores segredos das clínicas que faturam alto, porque ela entende que esse lead que eu paguei, investi em anúncio, investi com a agência, investi em trabalho para poder trazer esse lead para cá, se ele não agendou, eu não perdi o jogo. Pode ser que ele decida ligar para outra clínica e não agende. E tá tudo bem, porque eu vou pegar esse lead e vou continuar entrando em contato. Mas se eu não sei qual é a necessidade dele, eu vou entrar em contato para quê? Ah, você já agendou? Então agenda comigo. Fica chato. Agora, se eu entendo a necessidade dele e você vira para mim e fala assim, Rafa, o que você está me procurando aqui é porque eu estou querendo emagrecer, ter um corpo melhor, legal, e você qual o que mais te incomoda? Ah, me incomoda a barriguinha, sei lá. Isso aqui é o motivo que eu vou ter para conversar com ele depois. Então, por isso que você precisa saber muito bem sobre o lead. E não é só sobre agendar. O agendamento vai ser uma consequência. Quando você vira isso dentro do seu time de agendamento, acabou. O jogo muda. Porque você não está ali para tirar pedido, para apertar botão e agendar uma consulta. Você está ali para agendar a resolução do problema daquele paciente. Você está ali para achar aquilo que ele sempre procurou. E você é um intermediador. Quando você intermedia entre a necessidade do paciente e o que a clínica oferece, uau, funciona perfeitamente. E aí pode ser que quando o lead chegue e realmente você não consiga agendar, porque a necessidade dele era para agendar para hoje e não tem agenda no doutor hoje. Ah, pode ser que a necessidade dele seja, resolver uma dor que você não resolve. Então, não é que o lead é desqualificado. Pode ser que esse lead é bom, mas ainda não esteja no momento para você. Pode ser que sim, ele tem um plano de saúde que você não atende, mas pode ser que esse plano de saúde, por ser um plano de saúde talvez menor, vamos colocar assim, ele não vai encontrar um profissional que vai resolver o problema dele, porque os profissionais que vão estar disponíveis para ele vão ser profissionais de batidão, sabe? Que chega, bate o cartão, vaza, vai, próximo, próximo, próximo. Ele vai ter uma necessidade ainda, ele precisa resolver. E se você mapeia a necessidade e traz essa necessidade para esse lead, com um time de marketing, rodando um remarketing, rodando uma mensagem no WhatsApp, rodando um e-mail, nutrindo ele melhor, ele volta e paga caro para você. Então, quando o time de marketing está desalinhado com o time de vendas, é porque os dois não entenderam o papel do sistema da clínica, como eles podem juntos fazer a diferença.
E clínicas que fazem isso muito bem feito têm taxa de conversão acima de 50%. Sim, para cada 10 leads, 5 são agendados. Fala assim, nossa, mas isso é obrigação. Não, a maioria das clínicas converte 10%. Quem faz um bom trabalho faz 20%. E quando você faz um trabalho de alinhamento entre marketing e vendas, uou, o jogo vira. E aí você para de falar que o problema é do marketing, o problema é do agendamento. O que é importante é entender como resolver o problema, porque quem está aqui para ganhar a solução é a clínica. E quanto mais leads chega e mais leads agendados, mais a clínica cresce, mais o time de marketing pode investir, mais o time de marketing consegue colocar novas soluções, mais o time de agendamento consegue ter comissões melhores, consegue ter salários melhores e assim todo mundo ganha. Agora, enquanto você botar como time de marketing contra o time de agendamento, ou o time de agendamento contra o time de marketing, você está perdendo. Então, a dica, gestor, é traga para perto os dois. Coloca uma mesa, tenha fóruns semanais. Vamos analisar os leads. Vamos escolher 5 leads a dedo. Cada um escolhe seus 5 leads. E aí tem 10 leads analisados. O time de marketing fala: olha esse lead aqui. Ah, demoraram para agendar. Olha esse lead aqui, era bom, mas deixaram perder porque não falaram sobre tal situação que a clínica é muito boa. Aí o time de vai falar: ah, mas esse lead aqui chegou na situação e não tinha o que fazer porque o plano de saúde não era nosso. Ah, legal. E aí, com todo esse fórum acontecendo semanalmente, os problemas estão resolvidos. Isso te garanto. E aí, você já entendeu como resolver esse problema? Que legal. Então já dá o like, já manda esse vídeo para aquele seu amigo, dono de clínica, gestor de clínica, que está precisando resolver esse problema. E é claro, se não se inscrever no canal, se inscreva agora e ative as notificações para receber vídeos como esse em primeira mão.